Teatro Taubaté TV, nós estamos tendo a grata satisfação de receber a professora Sheila Mara Moraes, diretora da Escola Fego Camargo, e o professor Antônio Carlos Ivo Salinas, diretor da Secretaria de Educação de Taubaté. Boa tarde, Sheila. Boa tarde, Ivo. Boa tarde, Celso. Um prazer estar aqui. Sempre muito bom a gente poder falar um pouco da escola, né? Principalmente com pessoas que amam a arte, como você. Isso aí é um privilégio. Você sabe que na atual estrutura brasileira, a cultura ainda não atingiu o patamar que nós desejamos. Mas há um processo em andamento, isso vai acontecer. E nesse processo de aperfeiçoamento da cultura, nós temos em Taubaté um raríssimo exemplo em nível nacional, que é uma escola modelar, sem nenhuma modéstia, é uma escola que serve de modelo, que é a Escola Fego Camargo. A Escola Fego Camargo tem uma história muito bonita, e eu queria que vocês hoje nos ajudassem a relembrar esses primórdios da Escola Fego Camargo. Quem quer falar primeiro sobre a fundação e aquelas pessoas extraordinárias que começaram a Fego Camargo? Olha, Celso, nós não temos assim uma tradição de história, né? Na verdade, eu acho que há bem pouco tempo é que nós começamos a resgatar a história. E dentro disso eu tenho um grande privilégio, como você disse, porque eu praticamente nasci dentro da Escola Fego Camargo. Porque a minha avó era funcionária, foi a primeira funcionária que trabalhou na escola. Então ela brinca que ela foi a pessoa que abriu a porta para o primeiro diretor da escola. E nisso, de estar ali convivendo, ouvindo, eu acompanhei muito a evolução da escola. Mas assim, a história resgatada, aquela história real, nós não temos essa tradição. A gente ouve falar, sabe das pessoas, eu convivi com as pessoas fundadoras, vamos dizer assim, os professores, os primeiros professores, e como todo artista, eles eram sonhadores, né? É bom ser sonhador. Eles eram sonhadores, eles fizeram a história da escola justamente por serem sonhadores e pegarem firme naquele ideal. Então, pelo que a gente sabe, primeiro se reuniu um grupo de artistas, eles ficavam ali aos arredores da Capela do Pilar, e ali nasceu a vontade de se criar um lugar para que os artistas pudessem se reunir e aprender e ensinar o que sabiam. Então foi a primeira sementinha, pelo que eu sei da história, da Escola Fego Camargo. E ali foi a parte política que fez todo o restante, né? Naturalmente vocês sabem de qual foi o prefeito que começou a Escola Fego Camargo. Eu achei importante, né, ressaltar os artistas que foram os pioneiros, que foram os mentores dessa ideia, né? Um deles acabou de falecer um dia desse, né? O Zé Demétrio. Zé Demétrio, né? Que mais que tinha? Nós tivemos a Lenita Freire, o Anderson Fabiano, né? Que foram os primeiros artistas, que o Eupídio foi o primeiro professor de violão da escola. Então a escola nasceu mesmo do ideal artístico. O Ives. O Schmidt, lógico. E ele que levou, né? Ele era mais... O Justino veio depois, né? O Justino veio junto com o Demétrio posteriormente, na verdade. Ele também trabalhou no começo, mas foi depois. E ele que levou para, assim, toda a parte histórica, ele que criou, que elaborou os documentos. Os estatutos, isso, né? Os estatutos. Ele que começou, de fato, ali a história. Ele foi um dos que comprou essa ideia de escola, né? Essa ideia de um local para os artistas. Existem atas, existem documentos, ou esses documentos se perderam no tempo? Olha, dos primórdios, do princípio. se existe, não está na escola.
Na escola não tem, é o que eu falei para você, o levantamento histórico da escola nós não temos realmente. O que a gente tem é a tradição. Deve ter, né, lógico, tem o jornal com a data da criação, que, quando foi realmente criado, mas essa história, esse trabalho todo nós não temos. A parte histórica mesmo a escola não possui. Vocês têm pelo menos uma relação dos diretores, de todos os diretores? Sim, Isso sim. vocês têm? Nós fizemos um levantamento. O primeiro diretor foi o Teodoro Lúcio. Foi o Teodoro Lúcio. Ficou um ano, né? Ele ficou um ano como diretor, aí posteriormente foi a dona Neide Auro que entrou e ficou. Aí ficou um mandato inteiro como que seriam 4 anos trabalhando. Então, depois disso, passaram diversos diretores que só aumentaram, né, o trabalho da escola. O Ivo, você teve uma participação muito importante dentro da Escola Figo Camargo. Teve e tem uma participação importante na Escola Figo Camargo. Da sua participação, você assistiu coisas extraordinárias acontecendo lá dentro. Por exemplo. Perfeito. Eu tive a felicidade, né, de vir para a Escola Figo Camargo, foi 2005. 2005. E foi um período que, quando eu cheguei encontrando na escola, estava com vários problemas, né? Nós tínhamos alguns probleminhas da ordem administrativa, na ordem pedagógica, e que a gente, entrando lá, tentei acertar, pela experiência que eu tinha em direção de escolas da rede estadual e da rede municipal, a parte pedagógica, né? Somado a isso, também o gosto que eu tenho pela arte, então consegui conciliar. E nós conseguimos fazer um trabalho bom. Nessa época não existia ainda vice-diretor, né, na escola, era formado como diretor e coordenadores de área. E quando eu me vi, senti a necessidade de ter um vice-diretor, além dos coordenadores, devido à dimensão da escola, né, de várias áreas que contemplava a escola. E foi quando, então, eu consegui a vice-diretora, que na época era a professora Sheila. A partir daí, ela cuidando da parte escrita, administrativa, pedagógica, e eu da parte administrativa física da escola. E conseguimos, então, implantar várias ideias que nós tínhamos e que nós, pela experiência de vida que nós tínhamos anterior, ela, por já estar na escola há muitos anos, ter tido vários diretores, vários colegas, somou também, passando várias ideias para a gente, e eu, pela vontade que eu tinha e experiência que eu tinha também nos outros trabalhos que eu fiz, né? Então nós fizemos um trabalho muito bom na FEGO, reestruturamos bem, nós atualizamos a FEGO, abrimos as portas para Taubaté, foi um trabalho muito benéfico. Posteriormente eu deixei, né, fui para a diretoria da educação e agora esse ano estou voltando lá colaborando com os diretores, que é a professora Sheila, e com a vice-diretora, que é a professora Valéria. Sheila, você está na Escola Figo Camargo desde quando? Desde que ano? Olha, eu vou fazer agora em maio 25 anos oficialmente, como professora oficialmente da escola. Prestei o concurso, então em maio eu faço 25 anos de casa. Mas anterior a isso, eu trabalhei 3 anos como se fosse um estágio, né? Antigamente tinha um nome diferente, que era credenciado. Então, na verdade, eu trabalho na FEGO desde os meus 17 anos e meio, eu estou na FEGO. E estudei, né? Com 8 anos eu comecei a estudar violão na escola. Então, dos 8 aos 17 eu fui aluna. Participei de concursos, ganhei concursos, dei aulas eventuais, faltava um professor, eu estava ali. Então, oficialmente 25 anos como professora. E você dá aula de? Violão clássico. Violão. Você podia ter trazido um violão para tocar aqui, não é mesmo? Foi por falta de lembrança, não falta né? oportunidade, não. Logo ela está aí. Ô, Sheila. É interessante também, o Celso, que é importante se registrar, que foi o crescimento da escola, né? Hoje a escola está com quase 1.800 alunos. Nas 4 áreas. Quando nós chegamos lá, estava com quanto, 2005, mais ou menos? 800 mil? Isso, 1.000 alunos. Então, praticamente dobrou
a oportunidade das pessoas frequentar a escola e, inclusive, desenvolver os cursos, as habilidades que eles tinham, né? Então, acho que isso foi muito importante, a partir de 2005, esse crescimento da escola municipal Biais Mestre Feuca Camargo. Você, Sheila, nesses 25 anos, você conheceu pessoas lá no seu convívio, professores, artistas, jovens que tinham um brilho extraordinário. Gostaria que você focasse isso aí um pouquinho para a gente, tanto dos professores com os quais você conviveu, como com alunos que foram brilhantes em algumas áreas. Cite exemplo para mim. Olha, Celso, eu sempre falo que quem entra na Escola Feuca Camargo, seja para estudar, seja para trabalhar, se apaixona pela escola. É uma coisa automática. É assim, muito raro uma pessoa que trabalha ou que estuda lá que não seja apaixonado pela escola, que não goste da escola, que não promova a escola. E os professores que trabalharam, né, eu tive a oportunidade de conviver com os professores antigos, da primeira geração, e os novos que estão chegando. Então, nós tivemos professores maravilhosos. Dona Neide Auro, que saiu agora há pouco tempo, se não me engano, em 2006. Ela deixou de trabalhar por problemas de saúde, mas é um nome em Taubaté, né? Dona Neide Auro, cantora, regente, foi diretora da escola. E uma pessoa simples, uma pessoa assim que deixava muitas vezes a parte particular para se dedicar à escola, para enaltecer a escola mesmo, né? Então, é uma pessoa que marcou lá dentro. O professor Justino, mestre Justino, eu não lembro da simplicidade dele na parte de artes plásticas, uma pessoa tão simples, mas de uma capacidade fora de série, né? Assim, a maneira como ele explicava, era um artista, como se diz, um caipirinha ali dando aula, e os alunos com um olho desse tamanho. Então eu me lembro muito essa sensação quando eu entrava na sala de ver como é que conseguia cativar os alunos, né? Uma pessoa tão simples, tão humildinha e fazer tudo aquilo. Então, a gente vê que é a arte transformando, né? A pessoa não precisa ter um glamour, não precisa ter beleza, dinheiro. Ela consegue trazer para si uma leva de pessoas só pelo dom que ela tem, pelo dom que ela mostra, né? E os alunos, hoje nós estamos tendo uma palestra, uma oficina com um ex-aluno, que foi meu aluno inclusive, o André Simão, violonista consagrado, ganhador de concursos. Hoje ele reside na Alemanha, dá aula lá, faz concertos pelo mundo todo. E ele vem para Taubaté, ele não deixa, porque os pais dele moram aqui, ele não deixa de passar pela escola, de tocar na escola, de ver os alunos, os colegas dele. E hoje ele fez questão de dar uma palestra, está lá com os nossos alunos de violão. Domingo vai tocar com a orquestra no SESI, em São José dos Campos, um concerto maravilhoso, um concerto, nossa, dificílimo. E está levando o nome da escola, o nome de Taubaté, o nome do Brasil, por uma arte, por um dom do violão, né, que faz. Então a gente tem muitos alunos. Tem o Rodrigo, né? O Rodrigão, que a gente chama, que é de violino. Lá do bairro do Areão. Que ganhou, né, o concerto Prelúdio. Aliás, ele ganhou todos os concursos que ele participou, ele ganhou acho que não teve nenhum concurso que ele tenha participado. Ficou muito tempo. País que ele foi? Ele foi para a França e Alemanha, né? Ele ganhou dois concursos, para a França e para a Alemanha. Violino, né? Violino. E quando vem para Taubaté também, vai lá ver os professores, os colegas. Eu acho que isso faz a diferença, né? Porque quando a gente sai de uma faculdade, por exemplo, a coisa mais rara do mundo é a gente retornar, a gente perde o vínculo. Eles não. Eles fazem questão de vir. Aquele pessoal que foi para os Estados Unidos, violino também. A Larissa, que está onde ela está? Chicago. Califórnia, Califórnia. né? Califórnia. Também, aluninha nossa, tá dando uma bolsa de estudo. Mas são duas, né? São duas. Duas são duas. Então, até agora está nos Estados Unidos. Eu acho que isso é o poder da arte, né, Celso? Sim. E não só isso, mas também a seriedade do trabalho
que se desenvolve, né? Porque não adianta você gostar se você não tiver uma seriedade. Então a escola, ela é realmente uma escola. Ela dá começo, meio, fim e prepara para a vida. E os professores nunca deixam de estar se especializando, de estudar. Não é aquele professor que acomoda, porque não tem como. Não tem muitos professores. Maria Lupe, que era desenhista, né? Fazia trabalhos. Nossa, tem inúmeros professores. Vocês têm, né, Ivo, você que ficou na administração, vocês têm ou tiveram ou irão ter uma preocupação de levantar, fazer esse resgate histórico, fazer uma documentação sobre todos esses professores? Se existe essa preocupação para um futuro memorial? Existe. Você já tem essa preocupação? Existe sim, porque tem que ter história, né? Se não tiver história, não tem lembrança, acabou. Então há uma preocupação sim, agora a gente retornando lá, com mais tempo, né? Já que tem o diretor e vice-diretor, então a gente vai tentar ver, já começar a resgatar e fazer um histórico mesmo, desde o início da escola, com pesquisa, entrevistando os que ainda existem, que estão aí, né? Tem a Dona Neide, tem o professor Ives e outros, e resgatar isso para poder colocar, transformar isso em documento mesmo, porque a escola é uma escola muito importante. Né? Então, e também, além dessa preocupação de ter todo esse documentário, esses documentos da escola, a preocupação também do espaço físico da escola. A preocupação que eu tinha como diretor, chegamos até traçar um sonho, né, de fazer outra escola, porque é uma escola que hoje ela é muito pequena. Ela é pequena para atender as necessidades nossas, né? É uma escola que veio assim, foi crescendo, e está num local impróprio. Então há necessidade de nós fazermos uma escola como merece a tradição da Escola Frei Camargo, né? Então existe essa preocupação, já iniciamos estudos e espero que o novo secretário dê continuidade a esse trabalho, que a gente possa ter um futuro bem próximo, uma escola bem grande, espaço físico bem moderno e, consequentemente, também a gente resgatando toda a história da escola para que possa... Vocês têm assim, uma ideia de onde seria esse novo prédio, essas novas instalações da Frei Camargo? Eu tinha pensado na época, ali na região do Macro, perto de Queriri. Lá depois atrás do Macro tem uma região, uma área bem plana, né? Com acesso muito fácil, porque o Queriri tem muita facilidade de acesso, perto daqui de Taubaté, com estacionamento para os alunos, estacionamento para o professor, com tudo isso aí, com teatro, com tudo, né? Eu tinha pensado lá e está aí, está lançada a semente, existe esse sonho na prefeitura, de conhecimento da administração, quem sabe a gente consegue outro lugar. Essa questão da localização, embora, como você esteja me descrevendo, a topografia do terreno seja ótima, etc., mas ela fica retirada do centro. Enquanto a grande vantagem, entre aspas, da Escola Frei Camargo Doca está numa localização privilegiada do centro da cidade. Realmente. A minha pergunta é se afastar do centro não dificultará para os alunos. É apenas uma pergunta, uma indagação que tem cabimento. Eu acho o seguinte, se a pessoa quiser fazer o curso, ela vai atrás. É porque hoje é muita facilidade, né? Ônibus tem em todo lugar, a condução, quase todos têm condução fácil. E, infelizmente, no centro de Taubaté, não poderá achar uma área, mas não será a área que necessita para fazer uma escola que seja para 10, 20, 30 anos, né, para o futuro. Então, tem esse inconveniente. Ali é cômodo, né, pertinho, a acessibilidade é muito fácil, o ônibus para na porta da escola, ali no lado do hospital regional. Mas, por outro lado, também é bem complicado, porque agora com o hospital regional, o trânsito ali ficou muito difícil, né? Então, é uma preocupação muito grande também nessa parte. O estacionamento é difícil. Então, tem os prós e os contras. Então, cabe fazer uma análise, logicamente,
com o pessoal da Escola Fê Camargo, né, fazer uma pesquisa, se realmente isso é viável, se isso vai resolver o problema ou vai criar esse problema. Então a gente só acho, eu particularmente acho que ali não cabe mais a Escola mais Fê Camargo, sabe? Nós precisamos de uma instalação moderna, mais ampla, mais arejada, mas com tecnologia atual. Ali está muito canhado, muito fechado. Para 1.800 alunos, realmente, acontece que os 1.800 alunos não frequentam o mesmo horário no mesmo dia. Não, são distribuídos pelos dias da semana e pelos horários. Isso. Como é que funciona, Sheila, como é que funciona a Escola Fê Camargo? Conta para os internautas, para quem ainda não conhece, como é que funciona? Olha, a Escola Fê Camargo é uma escola de artes, profissionalizante. Então, o objetivo da escola é profissionalizar. Quando a criança com 7 anos chega ali, o meu professor já tem a visão de, no futuro, a longo prazo, ele poder usar o que ele está aprendendo para seu próprio sustento. Então, se a criança tiver um talento e quiser se aprimorar, ela pode sobreviver do que nós ensinamos. Então, isso é passado pedagogicamente para todos os professores. Se a criança não quiser seguir um caminho profissionalizante da arte, ela vai ser um bom ouvinte, um bom crítico, uma pessoa que pode assistir uma peça de teatro e saber educadamente como se portar, o que fazer, não deixar um celular ligado, não aplaudir fora de hora, não gritar. Então a nossa preocupação principal é qualificar esse indivíduo que chega lá. E nós temos as 4 áreas. Então é a única escola que engloba 4 áreas diferentes: música, teatro, dança e artes plásticas. E nós temos cursos nessas 4 áreas dos 7 aos 77 anos. Então, chega a criança, quer fazer uma aula de música, ela tem. Chega o garoto de 13 anos, quer fazer uma aula de música, ele tem. Chega uma pessoa de 60 anos, quer fazer uma aula de música, ele vai ter. Então, nós temos cursos, diversos cursos, para todas essas etapas. Então é bem dividido, são professores especializados, né, que sabem trabalhar com as diversas idades. Nunca vou colocar uma criança com uma pessoa que não vai ter habilidade para trabalhar com ela e vice-versa. Não vou colocar também um professor que não tenha mais, que já está muito antigo de casa, que não tem mais aquela paciência para trabalhar com essa criança. Então a gente procura distribuir bem isso. E são feitos testes para poder entrar na escola, justamente porque a procura está muito grande. Então, há um tempo atrás, quem chegava nós absorvíamos. Só que chegou num ponto que não tem mais como acontecer isso. Então, todo princípio de ano, nós verificamos as vagas que temos, né, de quem se formou ou quem desistiu no meio do caminho, e aí é feito um teste de aptidão. É um teste de aptidão mesmo, a gente vê aquele que tem um pouco mais de talento, aquele que vai ter mais facilidade nos trabalhos que nós vamos dar. Aí esse entra. E os outros, eles não são eliminados, eles ficam numa lista de espera, aguardando o tempo. Só fazer um pequeno parênteses. A base de quantas procuras para uma vaga? Olha, eu tive 15 vagas de canto para 230 candidatos. Eu tive 25 vagas de teatro para 200 candidatos. Então, aí é mais ou menos nessa base. Essa é a proporção. Violão, nós tivemos quase uns 180 para 10, 15 vagas no máximo. Então a média é mais ou menos essa. Porque o aluno entra, ele tem um ciclo para cumprir. Ele não cumpre, né, o que ele tem que fazer em um ano. Ele fica no mínimo 3 anos para terminar aquele curso. Nesses 3 anos, eu só vou ter vaga daquele que se formou ou se algum desistir no meio do caminho. Então, o primeiro ano de teatro são 25 vagas. Ele foi para o segundo ano, sobrou 25 vagas, eu não tenho mais. Então, as vagas que eu tenho são essas. Com a vinda, quando o professor Ivo veio para a escola, novos professores entraram. A gente conseguiu contratar, né, o prefeito liberou, nós contratamos novos professores, principalmente na área de música
No teatro não, dança também, nós contratamos novos professores, que a procura era maior. Então a gente conseguiu abrir mais vagas porque conseguimos contratar mais professores. Mas esbarramos no espaço físico. Então por isso não se abre mais. A carga horária é variável de curso para curso? Sim. Por exemplo, dá um exemplo de violão. Quantas horas por semana quem faz curso de violão? Olha, um aluno que entra no curso de violão, ele tem uma aula prática, só ele e o professor, ali de 45 minutos, e ele tem 2 aulas teóricas, mas 2 aulas teóricas, que são em turmas. Então ele tem, na verdade, 3 aulas semanais ali com o professor. Cada aluno ocupa 3 horários por semana, tá? E isso a gente vai acomodando. Um professor, ele trabalha em média, um professor de violão, ele tem 44 alunos. Só que ele muitas vezes não tem 44 alunos, porque ele dá aula de matéria teórica. Quer dizer, essa aula que você fala é só o professor e o aluno, é um por vez. Isso. Individual. Na parte de instrumento, né? Uhum. A aula de balé, por exemplo, são 25 alunos em turma. Aí é uma aula, mas são 25 alunos. Agora o instrumento não tem como ser em turma. Artes plásticas também, né? Artes plásticas também é turma. Com 15 alunos. Só não pergunto para você, Ivo. Dentro dessa estrutura, aliás, é uma arte. Eu estou vendo que para montar esse horário, para estabelecer espaço da escola para o professor, deve ser uma trabalheira sem fim. Mas hoje você considera, você como administrador, você acredita que a escola Fio Camargo é autossustentável? Quer dizer, o que entra, a receita é suficiente para a despesa ou a prefeitura tem que injetar alguma coisa? Não, a prefeitura tem que injetar. Ainda não é autossustentável? Não. É por muito ou por pouco? Tem que investir 50%. 50%. Ela tem que investir, porque a arte, Celso, ela é complicada, né? Então nós temos a sorte hoje, né, graças a Deus, e com os outros anteriores, tanto é que a escola Fio Camargo está há 42 anos de existência. Então 42 anos, passaram quantos prefeitos? Desde o Guido Miné, né, que foi o responsável pela criação, não é isso? Guido Miné, o Valdomiro e sucessivamente. E a escola continuou, a escola vingou. Ninguém achou que aquela escola seria deficitária, não dava lucro, vão fechar. Então isso aí é uma virtude que os ex-prefeitos tiveram, né, de dar esse valor à cultura, à arte. E também o atual prefeito, né, o Roberto Peixoto, que investiu bastante na escola, ajudou bastante e continua ajudando. Então a gente sabe que a prefeitura entra com uma boa parcela, né? Você acha então que 50% ainda a prefeitura tem que investir? Tem que investir. Porque é uma escola, né? Uma pergunta que eu estou fazendo para informar aos nossos internautas, mas que naturalmente sai no diário de Taubaté quando a prefeitura apresenta o orçamento. Mas quanto significa esses 50%? É difícil falar porque daí foge do meu conhecimento, né? Se é a parte de finanças, eu não tenho RH, que é pagamentos, tudo, os investimentos, mas há um investimento forte da prefeitura no setor de material, de conservação do prédio, isso há. E também pagamento dos funcionários e professores. Mas assim, em dinheiro eu não sei precisar. Vou fazer uma outra pergunta para você que é interessante. Nós temos no estado de São Paulo quantas escolas desse nível que se assemelham à escola Fio Camargo? Quantas? Acho que não. Professor Paulo, acho que é a única. É a única. Aliás, deve ser a única na América do Sul que contempla as 4 áreas, num lugar só, num prédio só. Porque existe escola de música, belas artes, mas todos são segmentos separados. Né? Já aqui não, aqui nós temos 4 áreas numa só. Eu acho que é a única na América do Sul. Na América do Sul. Dizia o professor Jorge, né? Falecido professor Jorge Kisser, um húngaro, né? Húngaro, que amava essa escola, você lembra dele, né? O professor Jorge tocava violino, um senhor e tal.
ele se orgulhava e falava com toda alegria que a escola, uma das virtudes dessa escola, da beleza dessa escola, é justamente de contemplar 4 áreas numa unidade só. Quer dizer que é a única na América do Sul. Dizia o professor Jorge, que é um profundo conhecedor, né, tocou no país inteiro, né, em Bahia, em todo lugar, que é a única da América do Sul que tem as 4 áreas numa escola só. Uma coisa, Sheila, a escola tem plano. Você falou que, vocês falaram, que é coisa de sonhadores, né? O artista é um sonhador, ele tem uma cabeça sempre pensando coisas, imaginando progresso, imaginando coisas novas, etc. O que é que vocês, olhando para esse passado tão importante, estão pensando em fazer no futuro? Diga aí para nós, Sheila. Olha, Celso, o que a gente espera da escola é poder atender mais pessoas, né? Porque quando chega lá o munícipe ou da região, eu quero fazer uma aula, vai, faz um teste e não passa. Não porque ele não tem aptidão, porque ele não tem capacidade, mas porque tem muita gente melhor do que ele, e ele vai e chora porque queria entrar e não entrou. E você olha e fala, eu não tenho o que fazer, né? Porque as vagas são limitadas. São limitadas, não tem o que fazer. Então, o que a gente queria era poder atender mais pessoas, ter um espaço, uma estrutura para atender essas pessoas e dar uma motivação a mais, porque muitas vezes a escola é uma motivação até para a vida. Quantos senhores chegam lá fazendo, né, o curso, eu saí da depressão porque eu vim fazer esse curso aqui. Minha vida está um caos, mas eu venho aqui, me restabeleço. Eu posso. Ou chegar lá, olha, professor, isso aqui eu acabei de vender, esse quadro, acabei de vender. Não ganhou quase nada, mas o fato dele conseguir vender o trabalho dele. Então isso acho que faz a diferença. Agora, eu sempre falo que eu sou muito suspeita, porque eu sou muito orgulhosa da escola, eu tenho muito orgulho da escola. Eu tenho muito orgulho de Taubaté ter uma escola desse porte, porque é uma escola municipal. É municipal. Então, qual prefeitura sustenta uma escola de artes? Artes, cultura, não é prioridade. E na nossa escola a cultura é prioridade. Pois é, nós não vivemos... é prioridade, há controvérsias. Sim, oficialmente, né? Ela não está incluída na cesta básica. Para os conceitos, né? Ela não está incluída na cesta básica. Mas para a gente, lá na escola a gente vive de arte. Né? Nós tiramos o nosso sustento da arte. A gente, ninguém vive de arte. Vive lá na minha escola. Eu tenho tantos professores que vivem de arte. Tenho os alunos que vivem de arte. Então, eu sou muito orgulhosa quando eu vejo um espetáculo de balé. Eu me sinto como se estivesse lá dançando. A impressão que eu tenho é que sou eu que estou ali fazendo aquilo. E por trás dos panos a gente acaba sendo, né? Porque a gente está também orientando, está dando suporte. Então, é uma realização, a Escola Felber Magno é uma realização muito grande para a prefeitura, para os nossos taubatianos, para a pessoa falar, na minha cidade tem uma escola só de artes. Ali só se vive de artes. Ô Ivo, me diga uma coisa. A Escola Felber Camargo não atende só taubatianos, atende crianças e pessoas de vários municípios. Principalmente a região. Fala para mim de como é que é a distribuição para os municípios, quantos municípios, quantos alunos de fora? Então, Celso, isso é uma coisa que eu já pensei várias vezes e me preocupo até. E não sei até qual a legalidade disso, né? De fazer como é no Hospital Regional, reservas. Né? Nós teríamos uma hipótese de 70% de reserva para Taubaté e dividiríamos, né, para Pinda, Ubatuba, Litoral Norte, Campos, São José. Mas hoje a escola não tem esse processo. A inscrição é feita a avaliação do aluno
depois que vai saber de onde que é, entendeu? Então hoje é assim, né? Hoje não Mas a existe grande essa maioria discriminação. Mas a maioria é Taubaté. Você calcula que percentual é de fora? 20%? Uns 25, 30%. Nós temos gente de Lorena, de 25, Guará, de 30%. Aparecida, Paraisópolis, Principalmente na área de canto, Ubatuba. né? Na área de canto, Não, cordas. teatro. Eu tenho 25 alunos, 17 são de cidades da região. Tem gente que vem de Paraisópolis, de Ubatuba, de Guará. Todos os dias eles vêm e voltam para fazer o curso. Né? Então tem São José, nós temos na área de música muitas pessoas de São José, de Pinda. Então atende bem aqui o Vale do Paraíba. Vale do Paraíba. Mas já cheguei, eu particularmente já cheguei até a pensar, sabe, na possibilidade É porque também isso. é uma escola técnica, né? Ela dá diploma, incluído no JEDAI, sai com diploma, quando termina o curso sai com diploma registrado, profissional. Então acho que isso é um curso técnico. Me diga uma coisa. Acho que faz toda a diferença. Os estatutos, a legislação permitiria ou permite que a Escola Feio Camargo receba verbas, subsídios estaduais ou federais, ou não existe legalidade em receber subsídios estaduais e federais? Eu acredito que quanto prefeitura, não há possibilidade. A não ser que fosse uma fundação, né? Não acredito, mas não sei. Isso é uma coisa que juridicamente o pessoal poderia informar melhor. Você tem uma ideia? É porque essa questão de atender alunos interessados, não só de municípios aqui do estado de São Paulo, até de Minas Gerais, como você acabou de dizer, de Paraisópolis, tornaria, é uma questão assim, a ser analisada, se diante desta realidade a Escola Feio Camargo não poderia receber subsídios, verbas estaduais ou federais do Ministério da Cultura. Geralmente são projetos, né? Os projetos que são contemplados, né? Com a Lei Rouanet e outras, com a Secretaria da Secretaria de Cultura, os projetos, mas não é o caso nosso. Nossa é uma escola, né? É uma escola. Então, como acabou de falar, uma escola técnica. Então, eu acredito que não tenho conhecimento assim 100%, mas eu acredito que não tenha como receber subsídio assim, de subvenções. Mas caberia uma consulta, né? Perfeitamente. Caberia seria uma consulta. Bem-vindo também para a escola, né? É porque a gente tem conhecimento de que várias iniciativas culturais muito menos importantes do que o que a Escola Feio Camargo possibilita a pessoas da região, são contempladas com verbas federais do Ministério da Cultura. Então, caberia uma pergunta diante da realidade. Quer dizer, a Escola Feio Camargo de Taubaté não atende só aluno de Taubaté. Da região. Quer dizer, é da região e até de outro estado. Quer dizer, é uma coisa que vale a pena uma consulta para saber se, de alguma forma, usando-se até algum artifício, não se poderia receber verbas federais, até em função de dar mais vaga, de possibilitar mais vaga, mais recursos, etc. Então, melhorar o nível do ensino, etc. É uma coisa que vale a pena ser perguntada, pelo menos. Perguntar não ofende. É lógico. Então, de um projeto assim, eu quero que cada um de vocês fale de um projeto próximo, alguma coisa que está na ponta da agulha para sair agora, para sair daqui a pouco, alguma coisa extraordinária que está para sair da Escola Feio Camargo. Sheila, depois o Ivo. Você fala de evento, do que você entender, coisa importante da Escola Feio Camargo proximamente. Olha, Celso, nós temos em torno de 15 grupos artísticos funcionando, né? E o que a gente está fazendo agora, no momento, é colocar esses grupos no mercado de trabalho. Então, o objetivo nosso é esse.
E com a manutenção desses grupos, com os ensaios desses grupos, a gente está começando a colocá-los no mercado de trabalho. Então agora a gente não oferece só o aluno vai e toca, a gente oferece um trabalho para ele. Você vai, vamos cobrar uma taxinha que será revertida para a manutenção desse grupo. Então é um projeto difícil, porque normalmente se entende, vai, toca uma musiquinha, vai embora, ganha lá um lanchinho. Então nós estamos devagarzinho cobrando, colocando isso como um trabalho para os alunos. Para eles é importante, reverte para o próprio grupo, em cordas, em figurinos, em cenários, e para a escola está mostrando como é que eles vão conseguir fazer esse trabalho, como é que eles podem reverter isso que eles fazem com tanto amor em trabalho, em serviço. Então esse é um projeto que devagarzinho a gente está colocando. Nós não podemos simplesmente do dia para a noite fazermos a coisa acontecer, mas já está acontecendo. Então, profissionalizar os grupos que nós temos. Eu diria que para mim é o seguinte, é investir na escola. A preocupação minha, estou lá à frente, é tentar, pelo conhecimento, pela experiência que eu tenho ao longo de 35 anos na rede municipal, conhecimento com todos os secretários, com o prefeito, de investir na escola. Melhorar o aspecto da escola, a gente conseguir uma pintura bonita para a escola, conseguir, quem sabe futuramente, uma nova escola, né, nos padrões modernos, que a gente já teve a oportunidade de conhecer algumas escolas, alguns trabalhos que foram feitos pelo arquiteto Saião de Americana. Não era praticamente escola, mas eram espaços que ele criou nas prefeituras de arte, de música, e muito bonito. Então eu acho que para a escola Mestre Ferreira Camargo, ela precisa se pensar agora num novo espaço. Né? Como diria você, será que é lá numa região de Quiririm, ou se é na região do Areão, do Parque Planalto, do aeroporto, não sei. No centro é difícil nós acharmos um espaço no centro, mas que nós precisamos estar pensando nessa gestão, na próxima, vocês que virão aí, realmente fazer uma escola que atenda às nossas necessidades e o futuro de 20, 30 anos, uma coisa que venha para ficar. Porque essa escola está instalada ali desde 1986, se não me engano, 85, 86. Ela começou na Praça Santa Terezinha. Foi na Da primeira escola, sim. Eu estava numa das primeiras reuniões, ouvindo o professor Teodoro Lúcio falar. E depois teve na Barão Pedra Negra, né? Passou pela Marquês de Val, Barão Pedra Negra, quando chegou lá, Jorge Winter. Quando chegou ali na Tiradentes, deveria ser aquela casa, né? E eu chego a me lembrar um pouco, e você tudo, que era um terreno, né? Ali era uma... Como é que chama? Sítio. Era um pátio, né? Era um sítio, era uma casa, né? Era um grande quintal, Era né? um quintal, isso. E hoje ali foram construídas aproximadamente 50 salas de aula. Nós estamos com 60 e poucas salas, 60 salas de aula, isso é um espaço administrativo. E agora você imagina, é tudo puxadinho, foi tudo fazendo, tal. Porque foi crescendo, foi crescendo devagar, né? Foi crescendo e hoje foi... precisa de uma sala para isso, vamos fazer. Precisa de uma sala para aquilo, vamos fazer. Então hoje você vê a escola, foi se criando. Nós não temos uma orquestra da escola, porque não tem um espaço para ensaiar a orquestra. Né? E lá precisa de um espaço para ensaiar a orquestra, precisa um salão próprio para bailarinas, né? Que ou faz aula ou ensaio. Então a gente realmente, eu tenho certeza, tenho a convicção que nós estamos para o futuro bem próximo aí, se Deus quiser, conseguir uma nova escola Mestre Ferreira Camargo. Que maravilha, que maravilha. Vocês sabem que Taubaté, que tem tantas iniciativas pioneiras, eu olho hoje para a Unital e para a Escola Ferreira Camargo no mesmo nível daquelas grandes instituições que eram pioneiras em Taubaté e que acabaram com o tempo. Por exemplo, Taubaté, vocês que são jovens, vocês talvez não tenham lembrança, não viram,
que eu estava aqui, mas não cheguei a ver. Mas Taubaté teve um MAP antes do MAP. A Casa Taubaté era um MAP antes do MAP. Que os zigue-zague iam nos Estados Unidos, viam aquelas coisas e traziam para cá. Na Casa Taubaté tinha o Chá das 5, com uma orquestra que tocava música ao vivo. Isso é uma coisa assim, que você conta, parece uma coisa... É impossível de ter existido isso na cidade. Existiu. Vocês ouviram falar disso, evidentemente. Nós tínhamos um banco de Taubaté. O Banco do Paraíba foi um banco que a sede era em Taubaté. A Companhia Taubaté Industrial era a principal fábrica do gênero da América do Sul. Então, coisas pioneiras que Taubaté teve que foram desaparecendo com o tempo. Hoje nós temos duas grandes instituições, a Unital, Escola Fico Camargo, são autenticamente taubatianas. Quer dizer, os administradores devem ter um carinho muito grande para essas duas grandes instituições, que tem essa repercussão tão grande. Ana Celso, que ela perdurou por 42 anos, né? Tão sólida que ela foi plantada, né? Foi criada. Desde o começo, a solidez foi tal, que o alicerce foi tão forte, tão consistente, que atravessou todo esse período, com vários prefeitos, com vários administradores, vários diretores, e hoje a escola está aí forte e com tendência de realmente expandir mais, de tornar-se maior ainda do que já é. E fazendo muita coisa bonita. Muita coisa bonita. Muito Você espetáculo, assistir um espetáculo de balé. Dia 27, né? 27 nós estaremos aí no Teatro Metrópole com um espetáculo de balé. Faixa etária qual é? É livre. Não, a faixa etária das crianças de 10 anos até 25, 30 anos. Próximo dia 27? Balé Dia 27, 8 horas da 27. noite. Entrada franca. Vocês, aliás, podem usar o nosso Diário Taubaté TV para anunciar esses próximos eventos. Por favor, não faça cerimônia. Então, o principal que a gente vai ter é esse dia 27, que é um espetáculo de dança. Então vai ter o balé clássico, vai ter jazz, vai ter sapateado, vai ter hip hop, que foi elaborado, é uma reprise do espetáculo que fizemos no final do ano, só que melhorado, né? No final do ano nós temos um espetáculo geral e esse agora nós selecionamos as melhores danças. Então a entrada franca, Teatro Metrópole, 20 horas, e é um espetáculo que vale a pena assistir. E em maio nós teremos, se eu não me engano, dia 27 de maio, Cinema Mudo, que nós fizemos há uns 3 anos atrás. Muito interessante, pessoal. Que é a orquestra ao vivo e na tela a projeção do cinema mudo. Então tem lá Carlitos, tem os filmes antigos em preto e branco, mudo, e os músicos, nossos músicos tocando conforme a cena. Conforme era antigamente. Exatamente. Então é comédia, toca comédia, é drama, vai tocar o drama ao vivo. E assim, é tão real que a gente esquece que está ouvindo, a gente fica assistindo o filme e esquece que a orquestra está tocando ali ao vivo. Se eu não me engano é 27 de maio, vai estar no Teatro Metrópole. 27 de abril agora dança e 27 de maio isso. Teatro é Cinema Mudo. Cinema Mudo. E tem a explicação, nós vamos ter uma pessoa que vai ser a professora Conceição Molinaro, que vai estar falando, narrando toda a história do cinema mudo, para que tenha, né, um começo, um meio e fim, e esse espetáculo acontecendo. Foi uma ideia dela e dos professores de música, mas saiu um espetáculo maravilhoso, e eu espero que a gente repita esse espetáculo também com uma grande repercussão. E nós temos agora o site da escola, né, www.fegocamargo.com.br, onde nós temos mensalmente todos os eventos que vão acontecendo. Porque os nossos eventos, eles acontecem semanalmente. Não é uma coisa que está programada já até o final do ano. Tá? Então, eu vou colocar para os dois a oportunidade de dizer mais alguma coisa que nós não temos perguntado e para as palavras finais. Ivo, depois a Sheila. Bom, primeiramente eu quero agradecer essa oportunidade de a Taubaté de nos trazer aqui e podermos estar falando sobre a Escola Mestre Camargo.
realmente tudo isso que foi dito é o que nós pensamos, a responsabilidade do que eu disse cabe a mim responder, e que o sonho nosso, meu sonho é que realmente os governantes, tanto da atualidade como os futuros, olhem com carinho a Escola Maestro Camargo, porque cultura, a escola, ela não é despesa, né? Ela não é despesa, ela é um investimento. Lá oportuniza todo o cidadão tabatiano e das cidades vizinhas a despertar a arte que está contida neles. Agradeço essa oportunidade ao Celso, para mim foi muito gratificante estar aqui e me coloco à disposição quantas vezes for convidado, estarei aqui. Obrigado. E eu convido a todos para assistir nossos espetáculos, conhecer a escola. Temos o maior prazer quando alguém vai e quer conhecer a escola, a gente mostra e fala com muito carinho, com muito orgulho. E no final do ano, que se inscrevam, façam, vejam o que vocês querem fazer, ou o que não fizeram, ou pretendem. No final do ano, dezembro e janeiro, nós fazemos inscrição para os testes e sejam alunos da Escola Fego Camargo, vocês vão adorar, vocês não vão perder nada. E muito obrigada pela oportunidade de falarmos da nossa escola.